Somos vítimas do destino. Boa noite. Tem gente aqui talvez me achando uma maluca de estar fazendo essa live com quase 39 semanas de gestação. Mas quando a gente sente, né, gente? A gente tem que estar a serviço. Então, esse foi um assunto que eu senti de coração de trazer aqui para vocês. Talvez seja meu último conteúdo. Mas vamos que vamos. A pegada aqui dessa live é sobre destino. Porque a gente tem uma falsa sensação, no fim das contas, que se a gente fizer tudo certo, que se nós formos bonzinhos, nada de adverso vai nos acontecer, né? Então, nessa live a gente vai falar sobre isso. Não é bem assim, não funciona nessa matemática. Se a gente for bonzinho, nada de mal acontece. Se a gente der alguma mancada, a gente vai sofrer uma punição. Isso é uma coisa cultural que tem na nossa estrutura, eu vou falar um pouco disso aqui. Mas é isso, vamos falar aí sobre essa faceta do destino. Será que o autoconhecimento protege a gente dessas adversidades? Afinal, o que é o destino? Como que a gente faz com esses acasos? Então, venham chegando, muito boa noite para todos vocês. Bom, vou contando, enquanto o pessoal vai entrando aqui, vou contar como que surgiu a ideia dessa live, né? Tem uma música que eu gosto bastante, na verdade é um louvor, inclusive, que chama Aquieta Minha Alma, que é do Ministério de Zoé. É uma música que acalmou tanto meu coração em tantas situações adversas. E a verdade é que eu escuto essa música há muitos anos, mas eu nunca tinha me ligado que a pessoa que fez essa música, enfim, ela tinha escrito um devocional que eu gosto bastante também. Nunca tinha conectado essas duas coisas. E recentemente eu vi uma propaganda desse devocional e resolvi comprar. Esse daqui é da Tamires Garcia. Ele chama Aquieta Minha Alma. São meditações guiadas para uma alma cansada. E quando eu comprei esse devocional, mal eu sabia que tinha o testemunho da Tamires nesse livro contando como que ela gerou essa letra. E eu não vou dar spoiler da história dela, obviamente, mas eu fiquei muito surpresa de saber que em meio a uma adversidade, um problema muito sério de saúde que ela teve, ela estava passando por vários problemas que perdurou assim por mais de ano, ela ouvia das pessoas que conviviam com ela, que conviviam dentro do ministério dela, que era frescura, que era a falta de fé, que talvez ela estava passando por aquela doença porque ela estava em pecado. E assim, são coisas muito pesadas, né? Quando a gente tá passando por alguma situação difícil. E eu não pude deixar de lembrar do meu deserto, né? Quando eu passei pela depressão, no fim das contas, eu fui essa própria pessoa que se depreciava, né? Eu não aceitava aquela dor, eu mesma me criticava, eu mesma achava que talvez eu estava sendo punida. E eu fiquei me machucando por muito tempo, até o momento que eu não tive mais forças e aí eu entrei num contexto de revolta, sabe? Exatamente por essa coisa. Eu me achava tão honesta, tão de boa com a vida, por que eu tava passando por tantos problemas, né? E eu me revoltei com os meus amigos, com a minha família, com a minha própria conduta. Dentro da minha fé, eu me revoltei frente a isso. E é difícil, né? Porque olha como isso é perigoso, né? Quando a gente se sente no direito de julgar algo que nos acontece, que pra gente não é bom, a gente pode colocar tudo a perder, inclusive a nossa fé e a nossa esperança. Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Culturalmente, a gente tem uma pequena ilusão de que se a gente for bonzinho, a gente não sofre, né? Pode reparar, toda vez que acontece alguma coisa ruim, a gente fica buscando a vitória, ou a gente fica buscando os porquês, os propósitos dos acontecimentos. A gente justifica até as perdas, né? Então, às vezes, alguém perde um ente querido, sempre vai ter um ali que aparece que fala: ai, foi melhor assim. Melhor na percepção de quem? Melhor para quem? Né? Então, são situações bem difíceis e isso é uma grande ilusão nossa, porque mesmo que a gente saiba o porquê ou que a gente encontre um propósito nas coisas que acontecem na nossa vida, isso não previne a gente de surpresa inesperada, né? Muito menos de destinos funestos. Então, para quem tá entrando agora, a gente vai falar aqui, eu quero levar vocês para esse entendimento. O que é o destino? Será que é possível se precaver do destino? O que a gente faz com o que acontece com a gente, tá?
E aí, voltando para essa questão cultural, a gente vem de um pensar greco-romano que leva a gente para uma base cultural que fomenta muito isso, que assim, olha, se você for bonzinho o ano todo, no final do ano Papai Noel dá presente. Vocês concordam com isso? Só que às vezes não tem presente, né, gente? Chega o final de ano, as coisas ficam muito difíceis, acontece uma série de adversidades, a gente sente uma série de impactos. E aí, cadê o Papai Noel? Foi bonzinho o ano inteiro? Como que vai ser as coisas, né? Então, eu confesso que revisitar esse testemunho da Tamires Garcia, lembrar um pouco da minha história de bate-pronto, me deu um sentimento tão de sinto muito, assim, de nossa, por que a gente passa por isso? Por que tem tanta gente que eu amo nessa fase passando por coisas difíceis, né? Meus clientes, enfim, são impactos que a gente entra nessa zona do sinto muito, dos porquês. Mas tão logo eu fui pegar por esse pensar, eu falei, gente, mas por que isso? Assim, a gente encontra paz, né, através das adversidades, depois que a gente consegue se ligar em como alguns eventos acontecem, como a gente lida com eles. Então, assim como a música da Tamires curou milhões e milhões de pessoas, ela tem uma série de relatos, né? Ela passou algo tão ruim, gerou algo tão bonito e hoje ela vive cura através das pessoas que escutam a música dela. Eu também tenho algo aqui para dividir com vocês e essa foi a motivação dessa live. Eu quero que você entenda que sim, qual que é a atuação do destino, onde que você vai encontrar força e o que a gente faz com tudo isso, né? Como que é? Bom, vocês sabem aqui como são as minhas lives, tem base sólida sempre, sempre, sempre na teoria de Bert Hellinger, que foi a pessoa que formalizou as constelações, né, como ela é conhecida hoje. E eu vou seguir aqui o roteiro para não tomar o tempo de ninguém, tá? Então, vamos lá. O que o Bert deixa, né, com relação a esse assunto? Ele vai dizer nesse livro aqui, no Centro Sentirmos Leveza, que o destino não obedece a uma lei e nem a uma ordem moral. Isso quer dizer que o destino não está a serviço das coisas acontecerem direitinho, bonitinha, respeitando uma lei ou respeitando o nosso desejo. O destino, ele acontece, ele é. Não conseguimos dirigi-lo. Requer humildade entender que não comandamos o destino, mas ele a nós. Olha como isso é forte. Ou seja, existem coisas que simplesmente não estão ao nosso alcance, isso é sabido por nós. Não depende de boas ou más intenções, não depende de lei, talvez a gente nunca saiba os motivos, missão ou propósito de cada ocorrência. Mas e aí, como fica o nosso coração, a nossa cabeça? Uma mãe que perde um filho no parto, um acidente que destrói uma família, uma doença que derruba uma família inteira. Então, o primeiro aprendizado aqui é, por mais que incomode, por mais que seja frustrante, revoltante, a gente precisa conceber que há eventos misteriosos que nos deixam completamente impotentes, né? Vou repetir, por mais que as coisas nos incomodem, nos frustrem, nos ataquem, a gente precisa conceber que há eventos misteriosos que nos deixam completamente impotentes. Então, a grande sacada aqui é, não vai se distrair, não se perca nos porquês, no que não tem resposta. Além disso, praticamente te enlouquecer não serve para nada. Quando o evento acontece no nosso destino, é o maior desserviço ficar tentando entender o porquê. É daquele evento para frente. O segundo aprendizado aqui é, dá pra gente se antecipar a um acaso desse? Não dá. É um algo misterioso que acontece a serviço de um outro algo e não tem como a gente se prevenir. Mas nós podemos sim refletir o que a gente faz com algo que nos acontece. Tá bom? Então, para contextualizar o que eu tô falando aqui. O destino acontece sem estar no nosso controle. Não depende se somos bons ou maus, não depende de lei nenhuma. Isso é o destino. Mas eu posso sim me
posicionar com relação a algo que me acontece. E aí, por que eu expliquei isso? Porque agora a gente vai falar das implicações sistêmicas. Qual que é a implicação do destino de um acontecimento para com a minha vida e para o meu sistema familiar? O que isso gera? Quando é que um destino vira a história de um clã ou de uma família? Vocês estão entendendo aqui? Se vocês quiserem, pode me mandar pergunta aqui no chat, eu vou tentar responder online hoje. Então, vamos lá. O destino, portanto, é algo que eu não consigo controlar. São ocorrências que não estão na nossa mão. E aí, quando a gente fala de destino, a gente precisa separar as casinhas, porque tem dois tipos de destino. Tem destinos que são funestos, sinistros, são coisas que na nossa percepção não são boas, são coisas que destroem pessoas, negócios, famílias. Por exemplo, acidentes que se repetem, doenças, algo que é roubado de uma família, coisas ruins que acontecem e podem acontecer com qualquer pessoa. E aí a gente tem então esses destinos ruins, mas a gente também tem destinos que podem nos beneficiar. Vou dar um exemplo aqui. Imagina talvez um acidente que te gere uma herança, um acidente de um terceiro que te gere uma indenização, algo que te gere algum ganho. Então, o destino pode ser, às vezes, da nossa percepção de algo que é ruim, mas também algo que nos beneficia. Qual que é o grande impacto aí que vai impactar provavelmente nas famílias? Independente de como o destino ocorra, ele traz um aspecto de culpa. Por quê? De novo, lembra que eu falei? A gente, de acordo com as nossas percepções, é que eu não tô falando certo ou errado num contexto legal, jurídico, de leis, mas no contexto sempre, na constelação a gente sempre vai falar desse contexto de densidade e leveza, de bom ou mal, sempre de acordo com a percepção pessoal que cada indivíduo tem dentro da sua vida e dentro dos seus grupos familiares. Então, vamos ser bem sinceros, às vezes a gente é tão inocente que a gente queria dividir o mundo em dois. Se todo mundo faz o bem, que eu acredito, a gente devia separar esse grupinho do grupo que não é bonzinho. E aí a gente tem vontade de excluir, de rejeitar, de deixar penitência para quem não tá fazendo o que a gente acha certo. Só que, como eu disse, esse conceito ele é pessoal, ele é de cada um. Então não tá na nossa mão. Somente quando a gente aceita que um destino ele vai acontecer e impactar famílias, independente se a gente é bonzinho, independente se a gente tá fazendo algo certo, é só quando a gente percebe, a gente reconhece essa força do destino, é que a gente consegue permanecer em contato com as nossas raízes e com a nossa força. Vocês estão entendendo aqui o que eu tô falando? Quando nós não fazemos algo, quando a gente deixa passar algo que acontece no nosso destino, isso dentro dos sistemas familiares vira um emaranhamento. Muitas vezes vira um emaranhamento duplamente nefasto, tanto para quem deixa de agir quando algo acontece, ou para quem perde o seu lugar de força porque alguém acaba substituindo. Essa semana aconteceu um negócio muito típico, né? Por exemplo, o caso da moça lá do avião, eu não sei se vocês acompanharam todas as partes envolvidas na história, mas aquilo ali foi uma loucura que elas foram tomadas a serviço, né? A pessoa que estava sentada, que não cedeu lugar para a criancinha que queria sentar na janela, não foi nem a mãe da criança que fez o vídeo, foi uma terceira pessoa que ela deu uma entrevista chorando, inclusive falando, eu não sei porque eu fiz aquilo, eu fui tomado por uma raiva. Eu ouso dizer que aquela raiva que fez aquela mulher fazer aquele vídeo e botar as duas ali como personagens e até vítimas dessa história, ela foi tomada por um sentimento de rejeição que talvez seja da criança interior dela, ou que talvez seja da família dela, mas um algo, né? Ela na entrevista ela falou assim, eu não gosto de briga, eu sou super sossegada, mas algo me tomou e eu fiz aquele vídeo, eu queria pedir perdão. Porque ela foi tomada por um algo que nem ela sabe. Talvez seja uma ferida própria ou seja uma ferida do sistema. Por quê? Quando as pessoas envolvidas não reivindicam o seu lugar, alguém do sistema faz isso por essa pessoa.
Isso vai gerando desequilíbrios e desequilíbrios e desequilíbrios e coloca todo o sistema num grande emaranhamento. Então, vou dar aqui mais um exemplo, tá? Imagina uma avó que foi abandonada pelo marido. A filha dessa mulher, ela já é gerada com essa gana de revanche, né? De, nossa, os homens nos lesaram. Mas às vezes ela não tem esse poder, não tem essa potência de mudar isso dentro do sistema. Aí ela tem uma filha. E aí vem essa filha que não quer casar, não quer ter filho, quer rampar financeiramente para não depender de ninguém para nada. E aí vira uma mulher que não dá espaço para homem nenhum, para ninguém adentrar naquela vida e dividir as coisas. E aí isso vira um emaranhamento, um destino de punição aos homens e lealdade às mulheres, até que alguém veja para romper o padrão. Então, o que eu quero que vocês percebam aqui é que assim, as coisas acontecem, os eventos acontecem. Às vezes a gente tá pronto para se posicionar de um jeito diferente, tem coisa que não tá no nosso controle. Mas a questão é, quando algo acontece e alguém não toma seu lugar, um outro vai tomar. E é a serviço exatamente disso que as constelações estão, tá? Ou pensa aqui numa outra situação também. Uma família que sofreu em gerações passadas, um grande rombo financeiro gerado por terceiro. De repente, alguém que tomou um golpe, alguém que foi roubado, alguém que foi lesado. Os descendentes, às vezes, eles nem sabem, mas eles vivem com medo do dinheiro. Não confia em ninguém. Acaba vivendo num cenário de escassez. Ou pior, a pessoa se familiariza e se iguala ao abusador e passa a tirar de todo mundo, levando toda a família também para um contexto de desonra e desordem financeira. Então, aspectos ruins aí do destino. E quando eu falo do destino que nos beneficia, que também acontece, pensa nisso. De repente você vai atravessar a rua, você quase atropelado, a pessoa que te salva desse atropelamento acaba sofrendo um acidente no seu lugar. Você não tem culpa, muito menos a pessoa, mas talvez você vai viver num contexto de culpa. Assim como muitos filhos cuja mãe morreu no parto, eles sabem conscientemente que não teve culpa, mas carregam um sentimento de culpa e arrasta aquilo para a vida e até para as outras gerações. Então são coisas que às vezes ficam ou não no nosso inconsciente, mas não nos livra. A gente vive nesse movimento de eu deveria compensar um algo, tá? Ou seja, qual for o seu destino, o destino de alguém que você conhece e o destino do sistema, são eventos que não estão no nosso alcance. Não depende de boas ações e sim, uma grande falha e um perigo gigantesco ficar apegado nos porquês. Inclusive, muitas vezes, eu vejo muito isso, eu passei por isso também, né? Quando coisas ruins acontecem, a gente coloca à prova até a nossa crença espiritual, né? Por que comigo? Se estava tudo bem, então agora eu deixo de acreditar? Ou se as coisas saem fora do contexto, aí a gente fala, mesmo assim saiu do contexto, mas era a vontade de Deus. Será que precisa realmente de um porquê? A gente precisa aprender a olhar para a vida no sentido de que a vida flui para frente e não para trás. Não adianta a gente ficar lá atrás. A gente tem que olhar para esse movimento de algo me acontece. Tomo o meu lugar, percebo e faço algo disso. E aí, se eu não faço, por que vem os emaranhamentos dentro da constelação? E aí, aqui eu vou falar de contextos que eu sempre falo. Se vocês tiverem dúvida, pode me perguntar também. Que é aqui, ó. Por que a gente fala de pertencimento na constelação, ordem e equilíbrio? Eu vou falar disso conectado ao destino. Lembra, pertencimento. A maior medo da alma é a exclusão. A gente sempre quer fazer parte. Então, baseado no que a gente acredita, de acordo com os grupos que a gente convive, a gente quer atuar em prol desse grupo, e isso fica gerando ideias de bom e mal na nossa cabeça. Ou seja, tudo que a gente acha que não é bom, a gente quer excluir, a gente quer reivindicar. Então, se tem alguém no sistema que não reivindicou por si só um algo, talvez alguém vai se levantar e alguém vai querer excluir alguém vai querer gerar um algo disso. Na ordem tem o mesmo aspecto. Se alguém não faz algo com o que foi feito com ela, alguém substitui de forma consciente ou inconsciente. Isso deixa o sistema fora de ordem e fora do nosso lugar, a gente perde completamente a força. Quando eu saio do meu lugar, eu sinto fraqueza. E quando eu tomo o lugar de alguém, eu também tiro do outro.
essa possibilidade. E aí, quando a gente fala do equilíbrio, é porque a gente tem essa necessidade de sempre nos sentirmos bem com o que quer que a gente faça, baseado no que a gente acredita. Então, dentro das minhas relações, eu quero sempre me sair melhor. Então, eu acabo fazendo mais, eu acabo tentando agradar. E se isso está em desequilíbrio, alguém sai se sentindo lesado ou se sentindo, ai, tô recebendo demais, tô ficando sufocado. Alguém acaba pesando a mão. E aí, a gente vai gerando esse sentimento de dívida ou de sufocamento no equilíbrio. Então, seja qual for o impacto do destino em quem sofre um algo ou em quem não tomou uma atitude sobre algo, o sistema vai ficar em desequilíbrio. A liberação, gente, tá em compreender que a pressão que a culpa nos gera para compensar algo, para reivindicar algo, imposta pelo destino, ela só vai virar uma força se a gente faz algo de bom com isso. É simples assim. Destino acontece, não tenho como prevenir. Quando algo acontece, eu só entro no meu lugar de força se faço algo de bom com isso, independente do impacto do que me ocorreu. E aí eu te pergunto, o que você faz do que o destino fez com você? Não adianta ficar na revolta, no questionamento, tentando pensar nos porquês. O destino traz uma força que só cabe a você pegar. Eu sei que isso é difícil quando a gente passa coisas muito ruins, quando a gente vem de um cenário de abuso, de perda, de doença, mas é sobre você. Gera o teu testemunho, gera a tua história, gera o teu negócio. Ajuda o seu sistema a não ter que compensar por você. Ou se você estiver compensando no lugar de alguém, porque também a gente tem esse ato heróico, quando alguém não reivindica um ato, a gente vai pra cima e acaba reivindicando, assim como eu vejo muito nos atendimentos exemplo de relacionamento, né? Relacionamentos meus antepassados não deram certo, aí eu me revolto e eu que não me relaciono, porque tô em lealdade tentando reivindicar algo que nem me cabe, né? Se você é a pessoa que tá tentando também reivindicar o destino por alguém, reconheça que o destino não se importa com as suas crenças, com as suas exigências. O destino, ele está a serviço de unir coisas muito maiores que a gente nem imagina. As grandes mudanças no mundo, se vocês pararem para pensar, elas vêm de ocorrências nefastas, ocorrências que são muito ruins. E a partir desses eventos, coisas boas passam a ser geradas. A mudança de pensar, de cultura e tantas outras coisas. Então, lembra disso. Seja o que quer que aconteceu com você ou com alguém que você tem algum relacionamento na sua família, nos grupos que você frequenta, quando quem precisa agir não age, alguém assume o destino rejeitado dessa pessoa. E isso vai prejudicar a ambos. Quem assume o alheio não ganha nada com isso, só perde força. E ao mesmo tempo enfraquece a pessoa cujo o destino ou culpa a gente acabou assumindo, achando que o outro era fraco. Então eu quero que vocês saiam dessa live compreendendo que nós damos conta do nosso destino e os outros também dão. É no nosso lugar que a gente sente força, né? A constelação está a serviço de unir o que fica separado, de dar lugar a quem pertence, de estabelecer equilíbrio, de reconciliar. Às vezes a gente se ira contra as coisas, a gente fica com raiva e a gente nem imagina o porquê. E pode ser que você esteja sentindo que algo te move para isso, nesse caminho obscuro. Talvez a constelação seja a resposta que você precisa. Não pelo porquê, mas sim pelo como. Com o que há de vir a ser feito através do que te aconteceu. Então, não sei porque que eu senti no meu coração de falar sobre esse assunto aqui, mas se você estiver passando por alguma situação difícil, eu quero te dizer que não importa o porquê. O que importa é o que você vai fazer com isso, e talvez passar por esse deserto é o que vai gerar um grande ganho no futuro, tanto para você ou para as pessoas que convivem com você, através de coisas misteriosas que a gente não sabe porquê. Então, você dá conta. Todo mundo dá.
A gente se colocar no lugar heróico de achar que pode fazer pelo outro é um desserviço à vida. Os acontecimentos ocorrem para que no fim das contas a gente se reconcilie tanto com a vida, tanto com as pessoas. Tudo está a serviço. Espero que essa live de alguma forma te traga conforto, que amplie o seu saber através do destino e que você não se distraia com coisas banais. Não importa o porquê do destino, qual é o destino, mas sim o que você faz do que o destino fez com você. Evite emaranhamentos tanto na sua vida quanto na história do seu sistema. É isso, gente. Muito obrigada. Boa noite para todos vocês e honrem os destinos dos clãs de cada um de vocês. Obrigada!